Eu quero aproveitar a oportunidade para te perguntar também, para saber a sua opinião sobre essa libertação de reféns de Israel pelo Hamas. Mais 4 reféns que estão na faixa de Gaza desde o ataque de 7 de outubro devem ser liberados no sábado, próximo sábado agora, dia 25. Tudo isso como parte do acordo de cessar-fogo, né, entre Israel e Hamas. Até o momento, 90 prisioneiros palestinos, me parece, foram liberados em troca de 3 reféns israelenses. E aí eu te pergunto, é esse o caminho para a paz? Não, não tem paz lá, né? Se a gente for olhar a história da região, a região nunca teve paz. Eu não entendo por que alguém espera que haja paz na região, principalmente quando o estatuto do Hamas é claro. Está escrito lá: as conversações de paz não são de interesse do nosso grupo. Então, se eles publicaram isso em 1987 e seguem isso, como que se pode falar de paz com um grupo que escreve no seu estatuto que as conversações de paz são uma perda de tempo e não são de interesse do nosso grupo? Na verdade, essa guerra tinha que ser interrompida em algum momento, né? É uma guerra em que única na história da humanidade, em que o lado que está vencendo militarmente é obrigado a enviar combustível, enviar alimento, enviar remédios para o lado que está perdendo. Isso nunca aconteceu na história de nenhuma guerra. Faz parte de uma guerra, né? O sofrimento de quem está perdendo, o sofrimento das populações civis em todas as guerras, né? Isso faz parte da guerra. E um país não ter mais condição, ou um território, que Gaza é um território, não um país, não ter mais condições de se sustentar, de alimentar a sua população, de fornecer energia elétrica, fornecer água potável, é um dos fatores para se render. Mas a coisa ficou tão distorcida, né, que Israel foi obrigado a alimentar e fornecer energia elétrica e combustível para o inimigo. Algo que nunca aconteceu, só pressão mundial. Agora, está num ponto lá em Gaza que é insustentável. Eu sou das pessoas que dizem claramente toda a população palestina de Gaza é do Hamas. Mas o sofrimento da população civil na guerra está horrível. Está horrível. Isso são duas realidades. São do Hamas. Porque a gente não pode dizer assim, o civil é inocente. Como é que pode ser um civil inocente o cara que estoca mísseis antitanque, fuzis AK-47, metralhadoras, RPG, munição, bolsas com granadas de mão dentro de casa, no quarto das crianças, na cozinha, no banheiro. E isso às centenas pela faixa de Gaza. Essas pessoas são inocentes? Essas pessoas são contra o Hamas? Se fosse contra o Hamas, pegava essas armas e usava contra o Hamas, né? Israel ofereceu, oficialmente, 5 milhões de dólares por cada informação para libertar um refém. Sabe quantas informações recebeu? Nenhuma! Porque a população está fechada nisso. Oferecendo 5 milhões de dólares a possibilidade de sair de lá e para qualquer lugar do mundo com outra identidade. E ninguém se apresentou. Então, é um problema sério, né? Eles cantam a vitória porque dentro do Islã existe uma questão séria que só os muçulmanos podem vencer as batalhas justas. Então eles venceram a guerra de independência de 48. Eles não destruíram Israel e venceram a guerra. Em 67, na Guerra dos Seis Dias, eles tomaram a surra e venceram a guerra. Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, eles invadiram Israel para empurrar os judeus para o mar. E depois os tanques do Ariel Sharon atravessaram o canal de Suez e estavam no subúrbio de Cairo. E os tanques lá no norte chegaram a 10 quilômetros de Damasco durante a guerra, e a União Soviética disse: olha, para aí, senão eu vou entrar nessa história. E a guerra foi paralisada. E o que deu? Eles venceram a guerra quando os tanques estavam às portas das capitais deles, né? Então, essa questão deles dizerem que estão vencendo a guerra é uma narrativa de sempre deles, né? A gente tem vídeos de palestinos em Gaza, no meio das ruínas da casa deles, e mostrando-se: olha só como é que nós vencemos a guerra. Não tem mais nada aqui, nós vencemos a guerra. Mas
a troca pelos reféns, eu acho que o que mais você está interessado em saber é se vale a pena trocar as pessoas por presos palestinos. Né? Francamente, não vale a pena. Mas, humanisticamente, tem que ser feito. Porque o judaísmo ele tem uma definição de filósofo Hillel, que é um sujeito que nasceu na Babilônia. Isso a gente está falando de 250 anos antes de Cristo. Ele nasceu na Babilônia, depois ele foi para Jerusalém. Ele taxou uma frase que marca o judaísmo até hoje, né? Quem salva uma vida salva toda a humanidade. Então, salvar uma vida para nós é muito importante. Enquanto o Hamas diz vitória ou martírio. Né? Nossas crianças nascem para serem mártires. É o que eles dizem. Nossas crianças nascem para irem à escola, para terem filhos, para casarem, para estudarem, para. Sabe, são civilizações totalmente diferentes, antagônicas, e que elas convivem a partir do choque. Não vão conviver a partir da paz. Isso nunca vai acontecer. Tem que se Que pena. minimizar o choque.